todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então na semana passada nós já trouxemos uma primeira mensagem e agora a gente vai dar uma sequência falando sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele foi derramado para nos capacitar, para nos encher, para nos conduzir nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, nós precisamos inclinar o nosso ouvido para ouvir. Amém? Quantos aqui têm comunhão com o Senhor? Aleluia! Então, quando você, no seu dia a dia, na sua vida de oração, na sua vida de comunhão, você precisa perguntar ao Espírito Santo, como que vai ser o dia hoje? Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer hoje? Não só em mim, mas através da minha vida. Espírito Santo, o que eu preciso aprender hoje? Naquilo que o Senhor quer moldar o meu caráter, naquilo que o Senhor quer renovar a minha mente. Espírito Santo, eu quero... quais são as lições que o Senhor tem para continuar falando comigo sobre essa mensagem que o Senhor falou? Ontem nós estávamos aqui no culto de jovens e foi interessante. Quando você fica atento àquilo que o Espírito Santo está falando, ele não ignora, ele não desperdiça nenhum momento. Amém? O Espírito Santo usa todas as situações. E ontem o Marcos trouxe uma mensagem e a Ana trouxe uma dinâmica. E eu fiquei quietinho ali, não compartilhei a minha parte. E ele trouxe justamente uma mensagem falando de quando nós nos sentimos insuficientes ou incapazes, ou quando nós olhamos para realidades e vemos assim, mas como que Deus, o que o Senhor vai fazer? Ou será que eu sou a pessoa mais adequada a Deus para que o Senhor faça algo? E às vezes quando essas perguntas elas vêm, e elas são normais elas virem. Porque é exatamente a nossa dependência de Deus que muitas vezes nos leva a estar nessas perguntas para Deus. Mas a gente precisa estar aberto para aquilo que o Espírito Santo quer falar, para nos encorajar. Só que as perguntas também elas são reflexivas, porque muitas vezes nós vamos ter uma resposta do Senhor para dizer assim, se você fizer dessa forma, vai ser melhor. Se você se atentar para esse conselho, vai ser melhor. Porque não é só a gente perguntar para Deus, é a gente estar sujeito a Deus para ouvir o conselho dEle. Amém? É a gente estar suscetível ao Senhor, sujeito ao Senhor, com o coração ensinável para o Senhor. Porque às vezes a gente vai estar convencido de que a gente está fazendo uma coisa e estou fazendo e pá. Tudo bem, mas aí o Espírito Santo quer trazer para mim, para você, dizer, filho, filha, olha esse lado da situação. Olha esse ângulo da situação. Olha como é que eu posso fazer se você se inclinar para esse lado. E eu entendo, irmãos, que eu estou falando isso, eu percebo, nós estamos indo para um lugar, a cada dia novo em Deus. Amém? Deus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio. Só que a gente precisa entender, a gente não pode se conformar. Nós chegamos aqui, que legal, estamos aqui. Não, Deus tem algo melhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você chegou em um lugar na sua vida familiar, você chegou em um lugar na sua vida profissional, você atingiu algo, até aqui. Mas Deus tem um nível melhor. Deus tem um nível
maior para você. E sabe o que vai requerer de você esse nível melhor, esse nível maior? Mais dedicação, mais entrega, mais foco. Naquilo que Deus chamou você, você vai precisar se dedicar mais. Deus chamou você para pregar a palavra? Você vai ter que estudar mais, você vai orar mais. Aleluia. Deus te chamou para liderar? Você vai se dedicar mais, você vai orar mais, você vai estudar mais. E assim por diante, meu irmão. Porque sempre o Espírito Santo, ele vai estar mexendo com você, querendo te impulsionar para algo mais além, para algo melhor. E tudo isso está envolvido em honrar ao Senhor, em honrar a Deus, em glorificar a Deus, por meio do seu corpo, por meio da sua voz, por meio dos seus dons, por meio da sua habilidade. E assim nós vamos crescendo e vamos sendo ajustados uns aos outros. Abra sua Bíblia em João 14, verso 18. Eu sei, nós vamos. Eu acredito que todo mundo tem as informações para ofertar, para devolver o seu dízimo. Então você pode fazer isso agora, fica na liberdade para fazer isso. Isso é honrar a Deus também. Isso é entender a cultura, dentro de um contexto de cultura, a sua responsabilidade com a obra de Deus, com a evangelização. Eu acredito que você não ora a Deus para Deus te dar um emprego melhor, um salário melhor, condição financeira melhor, para que isso fique restrito só a você mesmo. Eu acredito que quando você ora a Deus para que Deus abençoe você financeiramente, também está na sua oração para que você oferte, para que você seja um dizimista fiel, para que você ajude pessoas. Isso é algo que nós acreditamos que é o jardim da infância do crente, amém? Aleluia. Amém, fica à vontade, quem vai fazer isso de forma física, você pode levantar do seu lugar e trazer sua oferta aqui no gasofilácio. Nós estamos conversando, o Alex estava conversando comigo, vamos bolar alguma coisa, irmãos, para fazer uma promoção bem expressiva, para a gente poder concluir essas questões aqui de cima, que eu venho falando bastante. E o Alex, outro dia, conversou comigo, e ele é cheio de fé, amém? Quer vender umas 400 pizzas, a gente fazer pizza aí, vender umas 400 pizzas, amém? Você acredita nisso? Você conhece 10 pessoas? Se você vender 10 pizzas, irmão, quanto nós temos aqui hoje? Ó? Quantas pessoas nós temos aqui? 40, 50 pessoas nós temos aqui hoje? Se cada um vender 10 pizzas, né? Ontem eu fui ali, né? Ontem nós saímos daqui, fomos comer uma pizza na pizzaria ali, né? Dividi a pizza ali com o Arthur. Paguei 25 pila, ele pagou 25 pila, uma pizza. Foi. Né? Então a gente sai, a gente lancha, a gente come, então nós vamos oferecer para as pessoas comprar pizza. Né? Fazer uma pizza bem gostosa, bem recheada, depois vai ver esses detalhes aí. E aí nós vamos fazer essas coisas, né, que precisamos fazer aqui em cima. Realmente eu preciso de um gabinete pastoral. Preciso de uma sala para atender as pessoas. Precisamos aqui concluir isso daqui, para que a gente possa ter essa sala multiuso. Às vezes, eu falei com os irmãos, porque às vezes aqui tem alguma atividade que tem 5 pessoas, 4 pessoas, aí liga todos os aparelhos de ar-condicionado, então quando tiver algo menor para fazer, a gente faz ali com um ar-condicionado, né, só. Então a gente economiza na energia elétrica. Em nome de Jesus, eu creio que em breve nós vamos colocar uma energia solar, mas enquanto isso, não temos, né? E nós estamos com atividades, né, na semana aí, bastante atividade.
e outras coisas que eu creio também que nós vamos fazer. Amém? João 14, verso 18. Não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Como nós temos falado, por exemplo, irmãos, no 30 semanas, uma das principais, a principal razão, né, que afeta as pessoas é a orfandade. É a falta de uma paternidade, é a falta de uma direção divina em suas vidas. Essa é a raiz, né, de todos os males. O homem, ele se apartou de Deus, o homem, ele buscou um caminho errado, e assim passou a viver e andar errante na sua história. E isso passou, né, de geração em geração, de descendência em descendência, a toda a humanidade, todos pecaram, ficaram destituídos, separados da glória de Deus. Ficaram sem a referência desse Pai Celestial, mas Jesus veio restaurar isso. Amém? Jesus veio, João 1, verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus caminhou, dirigindo os discípulos, apontando a sua palavra, falando dessa paternidade que foi revelada, que foi demonstrada. Isso chocou tanto os religiosos da época, isso chocou tanto as lideranças da época. Eles estavam acostumados com uma ideia de alguém que mandava e alguém que obedecia, e alguém que mandava e alguém que obedecia. E não estavam acostumados com o fato de haver uma paternidade, um relacionamento, uma comunhão mais íntima, mais profunda. E Jesus manifestou isso. Jesus esteve com eles. Só que chega nesse momento aqui, Jesus já está falando de forma mais aberta, de forma mais pontual para os discípulos, o que está prestes a acontecer a ele, que ele será tirado deles. Ele não estará mais com eles. E eles começam a entristecer-se. Eles começam a se encher de tristeza. E a perguntarem entre si, o que será de nós? Nós estávamos como ovelhas que não têm pastor. Nós estávamos desgarrados, cada um pelo nosso caminho. O Senhor nos reuniu. O Senhor nos chamou. O Senhor nos deu uma esperança nova. E agora o Senhor está falando que vai embora? Mas aí Jesus diz assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Não. Eu vou estar com vocês. Pelo meu Espírito Santo. Quando você não sabe o que fazer, que decisão tomar, Ele está lá. E Ele quer que você tenha consciência disso. Ele quer dirigir os seus passos. Ele quer conduzir você, porque a nossa tendência é nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. A nossa tendência é nos apoiarmos na nossa própria sabedoria. Às vezes a Raquel está lá num plantão. Quantas vezes a Raquel, por mais que tenha estudado, né, Raquel? Por mais que tenha, Senhor, o que eu faço na situação dessa criança? Porque tenta uma coisa, tenta outra, e de repente o Espírito Santo vem, dá sabedoria, dá entendimento, e alguma coisa lá acontece. E às vezes tem explicação científica, às vezes não, né? Às vezes simplesmente acontece. Mas a nossa dependência, ela não deve ser algo só no sentido de termos o conhecimento de que precisamos ser dependentes. Nós precisamos nos colocar em dependência.
essa dependência do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou sozinho. Jesus disse que eu não estou sozinho. O Senhor está aqui para me dirigir, para me guiar. Eu não quero fazer as coisas segundo a minha cabeça. Eu não quero fazer as coisas segundo o meu pensamento. Eu quero estar na tua dependência. Para tudo, Senhor. Nas minhas lutas. Nas minhas conquistas. Nos desafios que eu tenho diários. Querido, o Espírito Santo, Ele tem interesse por cada detalhe da sua vida. Por cada milésimo de segundo da sua vida. O Espírito Santo tem interesse. Mas Ele quer continuamente nos convencer que sem Ele nós nada podemos fazer. Jesus disse, eu sou a videira. Meu pai é agricultor. Todo ramo ligado a mim dá fruto. Aí depois Ele vai dizer, sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada. E aí é interessante porque, olha só, vai ali comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Versículo de número 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. É isso que Ele vai fazer. E olha que coisa interessante. Ele não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora preste atenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Trino Deus, três que é um que é três, eles são iguais, autossuficientes, autoexistentes, eternos, onisciente, onipresente, onipotente, aleluia. Não há diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sabe o que é comum, dentre tantas coisas neles? A honra. Um honra o outro. E aí Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo, que é Deus, Ele não vai falar de si. Ele vai falar daquilo que Jesus transmitiu. Ou seja, eles estão em uma unidade de propósito. Eles estão em um mesmo foco. Eles estão em uma mesma direção. Eles estão em uma sincronia. É para isso que continuamente Deus nos chama. Quando Jesus fala para que sejam um, assim como nós somos um, Ele está dizendo assim, para que eles busquem a mesma vontade que nós temos, Pai. Para que eles caminhem na mesma direção que nós estamos caminhando. Para que eles busquem e anseiem pelas mesmas coisas que nós ansiamos. Então, nós precisamos entender que o momento em que nós sentimos que estamos só, uma das coisas que nós precisamos avaliar é: eu estou desalinhando a minha vida e os meus pensamentos do propósito de Deus? Porque é isso que muitas vezes vai estar acontecendo. Não é que Deus me deixou, mas eu estou me desconectando daquilo que Deus quer. Eu estou me desconectando daquilo que Deus me propôs. E automaticamente, quando isso acontece, os sentimentos, eles acabam vindo e me dando impressões e sensações de que algo está faltando. Então isso é reflexivo. João 14, 16, 17 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele
lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você crê que o Espírito Santo habita em você? Aleluia! Ele habita em você. Você tem o Espírito de Deus. E olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo de número 8. No versículo 13, em diante ele diz: pois se viverdes segundo a carne, vocês morrerão, mas se pelo Espírito vocês vivificarem as obras do corpo, vocês viverão. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez estarem com medo, mas receberam o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu tenho uma filiação. Você tem uma filiação. E a consciência disso, irmãos, deve preencher-nos. Aleluia! A consciência disso deve nos encher de sentido, de propósito. E nos lembrar disso, né? A Ana sempre traz essa atividade para nós aqui. E ela fala sobre você escrever algumas coisas para você apagar, né? Repelir aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas que te deixam meio para baixo, né? E queridos, pegar um versículo como esse aqui, anotar e pensar sobre ele no seu dia a dia é extraordinário. Olha, o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Aleluia, eu sou filho de Deus. Sabe, no seu dia a dia, você sou filho de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que criou tudo. Deus é o Senhor do universo. Deus é aquele que me deu vida. Deus é aquele que vai voltar. Deus é aquele que vai me ressuscitar com Ele para a eternidade. Deus é aquele que enviou Jesus ao mundo. Eu sou filho dele. Sabe, essa convicção e essa consciência latente nas nossas mentes. O que Jesus está falando para os discípulos? Ei, eu estou falando que eu vou embora, mas quando eu for embora, fica tranquilo, que eu não vou deixar que vocês se esqueçam de tudo aquilo que eu ensinei para vocês e de tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Então eu já me incumbi de enviar alguém para toda hora lembrar vocês. Toda hora está no pé de vocês. Está trazendo a consciência e a mente de vocês de que eu estou vivo, de que as minhas promessas não caem por terra, de que as minhas promessas não falham, de que eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu falei. Para de olhar para a circunstância, para de olhar para o problema, para de olhar para a adversidade, para de olhar para você nessa hora. Olha para mim, diz o Senhor. Olha para a minha graça, olha para a minha misericórdia, olha para a minha capacidade, olha para a minha unção, para os meus dons, para os talentos que eu te dei. E caminha, e segue. Não temas, segue adiante, e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. É isso que Ele te chama. Para segurar, para tomar. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. E quem que faz isso hoje, meu querido? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. 1 Coríntios 2:10 diz assim:
O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Aí esse Espírito, que conhece todas as coisas mais profundas de Deus, habita em você. Ele habita em você. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa. Ele sente, ele interage, ele se relaciona. Ele não é uma força ativa de Deus. Ele não é um poder somente. Ele é uma pessoa. E Ele caminha todos os dias conosco. Aleluia! Gênesis 1:2 diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá no princípio da criação, esse agente divino chamado Espírito Santo estava ali. E o que ele faz? Ele paira sobre o caótico. E quando a palavra de Deus é manifesta, quando Deus diz haja, e a ação criativa de Deus por meio de Jesus entra em operação, o Espírito Santo move. Senhor, meu querido, a nossa vida era um caos. A nossa vida era perdida, nós não tínhamos o Senhor, nós estávamos sem Deus, sem paz, sem nada. Mas o Espírito Santo veio e trouxe ordem às nossas vidas, amém? O Espírito Santo veio e colocou tudo no seu devido lugar. E assim Ele continua fazendo. Tem momento da nossa vida que as coisas ficam meio bagunçadas. Tem momentos das nossas vidas que nós não tomamos a melhor decisão. Tem momentos nas nossas vidas que, infelizmente, coisas que não podem ser explicadas hoje acontecem. Mas seja qual for, seja por uma situação em que nós a causamos, ou uma situação que veio até nós, Ele não perdeu o controle. Ele paira, só que agora Ele não só paira sobre nós, amém? Ele habita em nós. Você é templo e morada de Deus no Espírito. O Espírito de Deus vivifica você. O Espírito de Deus traz a vida de Deus a você. E Ele convida você para ter uma comunhão com Ele. Ele convida você para ter intimidade com Ele. Ele convida você para se relacionar com Ele. E o que você precisa ter em mente? Ele é Deus. Ele é Deus. Eu citei Atos 15:28, quando os apóstolos estão dando uma instrução na igreja e eles citam, e ali é dito, Lucas escreve, pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer o seu bem. O Espírito Santo quer conduzir você na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando o Espírito Santo, Ele está fluindo, nós estamos vivendo liberdade. Nós estamos vivendo vida abundante. Por quê? Porque Ele move para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É interessante que essa passagem de Romanos 8:28, quando a gente chega lá, né? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguns versículos antes, o que conecta esse versículo, a partir do versículo 26 de Romanos 8, diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Naquele momento que você não sabe, naquele momento que está tudo uma nhaca, naquele momento que você não sabe como fazer, como agir, há um gemido que é gerado. Há um gemido que fala e o Senhor consegue discernir o que esse gemido está dizendo. E Ele envia uma solução, Ele envia uma resposta, Ele envia um escape, Ele envia um livramento. E o versículo 28 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo aquilo que Ele vai mover, tudo aquilo que Ele vai agir, tudo aquilo que Ele vai operar, conhecendo a onisciência, a presciência de Deus, Ele vai mover em nosso favor. O que nós precisamos? Nós precisamos estar conectados com Ele. Porque Ele vai falar. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Cotonete espiritual. Às vezes a gente está com muita cera no ouvido. Deus está falando. Aleluia. Deus nunca deixou de falar, meus irmãos. Deus nunca deixa de falar. E a gente que fica meio zureta tem hora. É a gente que quer ouvir uma outra coisa. Deus está falando e a gente quer ouvir outra coisa. Não, Deus, fala de novo. Fala de novo, Deus. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele sente por nós. Ele sente por nós. Como que você faz, Diego, para não deixar a Daiane triste? Eu tento não deixar a Solange triste. Para eu não deixar ela triste, eu me esforço para fazer o quê? O que agrada a ela. Como é que a gente faz para não deixar o Espírito Santo se entristecer? Nós nos esforçamos para fazer o que é agradável a Ele. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Tem gente que pensa assim, né? O Espírito Santo sai, né? O Espírito Santo sai, aí depois o Espírito Santo entra. Aí depois o Espírito Santo sai de novo, o Espírito Santo entra. Não, querido, o Espírito Santo não fica entrando e saindo na sua vida, amém? Você foi selado para o dia da redenção, está escrito aqui, amém? A propriedade de Deus, um carimbo lá, pá, e Ele habita em você. Agora, sabe o que é interessante? Essa, só a título de ilustração, né? Mas a gente sempre ouvia, né, no evangelismo, né? A gente falava sobre a pessoa que estava afastada de Deus e ia acumulando. Fica lá o Espírito Santo dentro de um lugar que está cheio de coisa, cheio de sujeira, cheio de Espírito Santo lá. Então você nasceu de novo. Aleluia. O Espírito Santo habita em você. Ele não vai ficar saindo e entrando de novo, saindo e entrando de novo, saindo e entrando de novo, saindo e entrando de novo. Só que as nossas atitudes podem entristecê-lo. Olha só. Tudo que você olha na Bíblia, no Antigo Testamento, ela tem um paralelo, ela tem uma referência, ela aponta para algo. Aí o Senhor acabou de me dar um entendimento aqui. Havia os juízes. Chegou uma hora que Israel queria um rei. Deus era o rei deles. Mas eles começaram a olhar para as outras nações e dizer assim, não, nós queremos ter um rei igual às outras nações. E aí Samuel se entristeceu. Samuel era a voz profética
para conduzir o povo. O Espírito vinha sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o profeta. Samuel era um juiz em Israel e era um profeta, e o Espírito de Deus estava sobre ele. E o Espírito de Deus conduzia o povo através da vida de Samuel. Só que aí o povo começou a dizer, não, nós queremos um rei igual às outras nações. Samuel se entristeceu. E aí Deus disse o que para Samuel? Samuel, não fica triste não foi você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Aí o que acontece? Deus levanta um rei, e o Espírito Santo vem sobre o Espírito de Deus vem sobre esse rei, o rei Saul. Aí o que Saul faz? Saul trilha o caminho da independência. Eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. E o que acontece? O Espírito de Deus se aparta dele. Aí de novo o que Samuel faz? Samuel de novo fica triste. E chora por causa de Saul. E o que Deus vem e diz? Até quando terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é precioso, nos ama, mas nós temos que ter discernimento dessa nossa aliança com Deus e do que Deus espera e quer de nós. E aí o que Deus diz para Davi, ou para Samuel, acerca de um homem? Ele diz, quando ele fala assim, até quando terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Vai até a casa de Jessé, porque eu tenho para mim um rei em lugar de Saul. E aí, nas palavras lá de Paulo, ele vai dizer, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará a minha vontade. E sabe qual é um dos maiores zelos de Davi? O Espírito Santo. Vai comigo no Salmo 51. Davi está desesperado. Ele pisa no tomate. Ele vai lá, peca. Ele peca. Está desesperado. Ele se afasta daquilo que Deus está fazendo ali. Por quê? Porque era para ele estar na frente da linha de batalha. Não, ele estava lá em outro canto lá. Ele vê a bonitona mulher de Urias lá. E aí ele pega a mulher de Urias, se deita com ela. Natã vem e o repreende. E na hora que Natã vem e repreende ele, ele cai em si, ele se desespera, e ele clama, e ele chora. E aí aqui no Salmo 51, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Davi está dizendo assim, Senhor, o Senhor está certo. Quando Saul erra, Saul está preocupado com as pessoas, com a vontade dos homens. Ele diz para Samuel, Samuel, pelo menos vai comigo diante do povo. Ele estava buscando a aprovação humana. Davi estava desesperado porque ele queria a aprovação de Deus na vida dele. Ele queria seguir aquilo que Deus tinha para ele, e ele perdeu. E de repente ele estava falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele diz, certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele diz assim, purifica-me com isso, e ficarei puro.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus, renova-me. Renova-me. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não deixa eu perder o meu prestígio como rei. Não deixa que eu perca o meu prestígio com as guerras. Não deixa que eu perca o trono. Não é isso que ele diz. Ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. É isso, Deus, que eu não posso perder. O teu Espírito Santo. Porque Deus, eu fui concebido em pecado. Deus, eu sou todo errado. Se o teu Espírito sair, não há mais esperança para mim, Deus. Não há mais esperança, Deus. Então, irmãos, nós precisamos desse coração de Davi. Senhor, eu não quero entristecer o teu Espírito Santo. Quantos pais tem aqui? Pais e mães. Seu filho te desobedece ou já te desobedeceu? Sim ou não? A minha já, um monte de vezes. E eu como filho já desobedeci um monte de vezes. Você deixou de amar o seu filho? Mas você ficou triste, sim ou não? Você gostaria que ele não tivesse te desobedecido? O Espírito Santo continua nos amando sempre. E nos perdoa sempre. Mas o que Ele espera de nós é que nós não o desobedeçamos. Ele vai estar ali para nos perdoar de novo. Um outro dia nós falamos, Jesus morreu pelos seus pecados, que você cometeu no passado, no presente e os que você vai cometer no futuro. Que você vai pecar, você está aqui nesse corpo. Mas isso não quer dizer que é para você pecar. Se Ele te amou, se Ele te perdoou, se Ele te recebeu, eu e você devemos andar em temor. Aí olha o que Davi, aí Davi diz assim, olha só. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí Davi tem uma oração, ele continua dizendo assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, não retire o Santo Espírito, me dá essa alegria de novo, ok? E sustém-me como espírito voluntário. Senhor, que eu fique esperto. O Senhor me perdoou. O Senhor não retira de mim o seu Espírito Santo. Agora eu fico veaco, como diz o gaúcho. Agora eu fico esperto. Agora eu fujo da aparência do mal. Agora eu não me assento à roda dos escarnecedores. Agora eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Eu me desvio da aparência do mal. Agora eu tenho ação preventiva. Quantos aqui já fizeram a habilitação? Né? Outros aí, recebe a vitória, você que está nessa peleja de passar na habilitação, amém? Tem uma coisa lá chamada direção defensiva. Você fica cuidando o trânsito, mais os outros do que você. Né? O povo vai consultar, né, Rodrigo? O povo vai consultar, vai lá, tal, passa prescrição, tarará, tá. Agora,
Tem as recomendações. Você machucou o seu joelho, não sarou bem, não joga bola enquanto você não estiver bem. A espada tem que cortar aqui e cortar aí, né? As recomendações são dadas, vai lá, toma vitamina, vai lá, tem uma boa alimentação, vai lá, faz exercício, vai na academia. Sai do sedentarismo. Fala, Deus. Fala, Jesus. Então, ações que são o quê? Preventivas. Então, o Espírito Santo, ele vem, ele nos guia, ele nos dirige, e a palavra do Senhor vem, aí Deus nos perdoa, Deus nos purifica de todo pecado, e aí, vou ficar esperto, vou ficar ligado. Aleluia. 1 Coríntios 12, verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, Ele age por nós e em nós. Aleluia. Olha para o seu irmão aí, o mais perto que tiver. Fala assim para ele: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida. Ele capacitou você, Ele derramou unção sobre você. Deixa Ele usar você, querido. Deixa Ele usar você. Deixa Ele usar você no seu ambiente de trabalho. Deixa Ele usar você lá na sua faculdade, na sua escola. Deixa Ele usar você no ambiente familiar. Deixa Ele usar você aqui na sua comunidade, na sua igreja local. Deixa Ele te usar. Ezequiel 36, 26. Eu queria que você abrisse aí, ou vai ler aqui, né? Ezequiel 36, 26. Vou ler o 25 primeiro. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro em vós, o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quando Jesus está falando para Nicodemos sobre nascer da água e nascer do Espírito, é essa passagem que ele está falando. É sobre isso que ele está falando. Que Deus, por isso ele fala: você é mestre Israel e você não compreende essas coisas. Você já leu sobre isso, Nicodemos? Vocês falam sobre isso, Nicodemos? É disso que ele está falando. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu vos darei o meu espírito, ele vai habitar dentro de vocês. E eu vou escrever as minhas leis nos seus corações. A minha palavra vai estar aí, agindo dentro de vocês. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, assim também vós não podeis produzir fruto se não estiverdes em mim. O Espírito Santo em nós permite com que o fruto se manifeste. O fruto do Espírito, Gálatas lá vai nos dizer, são aspectos do caráter de Deus que se manifestam em nós. Aspectos do caráter de Deus que se manifestam em mim, em você, em nós. Ele habita em nós. Ele habita em você, Ele habita em mim. E o que nessa semana, nesses dias que vão seguir, o que eu digo para você? Esteja continuamente na conexão com o Espírito Santo. Esteja continuamente percebendo o Espírito Santo querendo dirigir você, guiar você. Talvez pessoas aqui, você que está em casa, você que está aqui, você está com situações que você não sabe o que fazer. Você não sabe como lidar. Você tem decisões que você está prestes a tomar, mas você não consultou o Espírito Santo da forma que precisa. E Ele quer convidar você, Ele está chamando você para esse lugar de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Ele quer guiar seus passos. Ele quer guiar suas veredas, Ele quer guiar os seus caminhos. Fique de pé. Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos. Eu virei outra vez para vocês. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Filho, filha de Deus.